Olá, sejam todos muito bem-vindos ao BMC Business, nossa conversa não semanal mais, porque passamos por uma grande mudança, agora todas as terças e quintas às 10 horas da noite, mas por aqui trazemos os CEOs e diretores das principais companhias do Brasil, sejam elas de capital aberto ou, claro, ensaiando uma abertura de capital, uma oferta de ações, uma oferta inicial, quem sabe. Trazemos diversas companhias por aqui, claro, para entender um pouco o modelo de negócios e também entender como funciona ali o seu processo de expansão, os seus planos de crescimento. Hoje conversaremos com a Fuwood, mas antes vamos conhecer um pouco mais sobre a companhia. Mais de 25 anos de mercado, a Fuwood é uma das principais companhias do segmento de condomínios logísticos industriais, com foco em empreendimentos AAA. Em sua história, a companhia já desenvolveu mais de 1 milhão de metros quadrados de galpões. Atua desde a incorporação até a gestão, a administração e locação dessas propriedades, acompanhando de forma contínua todos os ativos locados e auxiliando seus clientes na manutenção, no pagamento de impostos, seguros e também em outras despesas envolvendo os ativos. Atualmente, a vacância apresentada pela companhia é de apenas 1%. Confiante nas boas oportunidades de crescimento para o setor, a companhia tentou o IPO em 2021, mas perdeu a oportunidade por conta de uma deteriorização do mercado. Agora funciona com toda a estrutura de uma companhia aberta, como um conselho de administração com membros independentes, comitês de auditoria e compliance, área de relação com os investidores e publicação regular de relatórios operacionais. A empresa aguarda por uma nova janela para retomar sua oferta inicial de ações. Maravilha, e para você que está chegando por aqui, eu sempre reforço a ideia de, se a companhia for listada ou tiver capital aberto, visite o site de relações com investidores dessas empresas. Você vai ter acesso não só aos balanços operacionais, mas também aos riscos a qual aquela tese está sujeita. Tem também o perfil corporativo, suas principais linhas de receita, como funciona o seu modelo de negócios. É uma ferramenta importantíssima para você, investidor, que está querendo tomar uma decisão, está ali prestes a investir o seu dinheiro. E claro, para nós recebermos aqui o representante da Fuwood, gostaria de convidar Gilson Chiles, CEO da companhia. Gilson, muito obrigado pela participação. Obrigado. Agradeço imensamente aqui por estar presente no nosso estúdio, participando do nosso BMC Business. Tá bom, muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. E aqui um personagem que é conhecidíssimo da audiência aqui da BMC News, Carlo Cauti, jornalista. Muito obrigado por participar do BMC Business extraordinariamente, mas claro, trazendo ótimas perguntas aí para a gente entender um pouco mais sobre esse segmento de galpões logísticos que, claro, atua a Fuwood. Obrigado, Gabriel. É um prazer e bem-vindo, Gilson. Obrigado, Carlos. Maravilha. Gilson, primeiro eu gostaria só de entender como funciona o modelo de negócios de vocês. Qual que é o produto principal da companhia? Nós já anunciamos ali no nosso vídeo de apresentação que vocês trabalham com galpões logísticos, mas qual que é o perfil desse galpão? É um AAA, é aquele galpão que é focado nos grandes clientes, em pequenos clientes, em varejistas? Tem algum segmento específico que vocês normalmente atendem com esse tipo de produto? E claro, qual que é a principal linha de receita de vocês? É o aluguel desses galpões? É a venda dessas unidades? Como que hoje é estruturada esse modelo de negócios da Fuwood? Então vamos lá. Vamos separar a resposta Perfeito. por partes. Várias né? partes. A gente tem tempo para isso, então, fica tranquilo. A primeira parte, como principal fonte de receita, são os aluguéis que são recorrentes. Perfeito. E eles são uma fonte de receita importante por conta da manutenção do custo fixo de uma empresa como a nossa, que é apesar de baixo, é um custo fixo alto, porque você tem um time super bem preparado, né? Porém, toda vez que você faz uma venda de um ativo, essa receita é importantíssima e desequilibra muito se comparada ao valor do aluguel. Quando você fala no valor de aluguel, você está falando que o valor do aluguel representa, em termos históricos, entre 12% e 14% do custo da obra. Perfeito. A hora que você vende, você pode estar vendendo isso a 7%, 8% de cap rate. Então, a hora que você vende, você tem uma receita muito mais importante do que a receita do aluguel, com uma rentabilidade muito maior, o que eleva a geração de caixa de uma forma muito alta, né? Então depende do momento, você faz a avaliação, às vezes
compensa manter o ativo em portfólio. Às vezes, quando você olha para o mercado, tem muita demanda de fundos imobiliários, de grandes investidores, você faz a venda para, claro, gerar o caixa, construir novas unidades. Então, mais ou menos, você faz essa manipulação do seu próprio acervo ali de estoque, ali de galpões logísticos. O ideal é você ter um mix, né? Receita e venda. Entendi. O nosso modelo, o que a gente está projetando aí para os próximos anos, é de fazer uma reciclagem de algo em torno de 10% a 15% da carteira por ano. Entendi. 100, 150 mil metros quadrados de venda de galpão por ano. Mas, obviamente, que se tiver uma demanda maior, nós vamos ter que dar um jeito de vender. Entendi. Porque cavalo selado não passa 2 vezes. Né? Então, exatamente. E aí, por exemplo, você acredita que esse momento ele está propício para a venda de galpões? Porque eu já conversei com algumas companhias do segmento e elas estão fazendo bastante essa reciclagem. Os fundos de investimento, principalmente aqueles fundos imobiliários focados em logística, estão buscando boas oportunidades a mercado. Então, estão indo às companhias, tentando comprar esses galpões. Então, por uma parte, o mercado olha esse momento um pouco mais tenebroso, com taxa alta de juros. Então, vai em busca dessas aquisições. No entanto, para vocês não é tão interessante para vender. Então, como que vocês estão lidando exatamente com esse momento da economia? Como que vocês estão lidando aí com essa situação? Eu acho que a gente conseguiu surfar bem a onda anterior. Entendi. Que demandou uma aquisição de galpões importantes. E nesse momento, a gente está repondo tudo aquilo que a gente vendeu. Então, nós estamos numa fase de reconstrução do portfólio. E só para você ter uma ideia, até dezembro de 24, nós vamos construir e entregar mais 260 mil metros quadrados de galpão, uma carteira de 1 milhão de metros quadrados. Então, quando chegar ao final de 24, e a gente tem uma perspectiva de queda de taxa de juros, e isso significa uma compressão de cap rate, é o momento de você pensar, se entrar mais dinheiro na economia, em fazer a reciclagem desses ativos. Entendi. Agora, Gilson, a questão dos galpões, só para a gente dar uma visão para o nosso público, quantos vocês têm hoje e quem são os seus maiores clientes? É e-commerce, é logística, assim, de transporte, de mercadorias? Quem que são os principais clientes dos galpões de vocês? Sem dúvida nenhuma, da pandemia para cá, o e-commerce liderou e vem assumindo a liderança, representa praticamente 50% da carteira. Mas a gente tem indústria, a gente tem varejo, a gente tem autopeças, tem fármaco-químicos. O que é interessante ver é que o e-commerce ele é um agente de transformação econômica e social. Então, ele vem puxando a cadeia como um todo. Então, você tem o e-commerce, você tem o varejo, você tem a indústria de cosméticos, ele está puxando todo mundo. Então, falar que é só e-commerce não é verdade. Claro. Porém, ele lidera isso tudo, até porque ele cresce mais de 2 dígitos. Ele já crescia antes da pandemia 2 dígitos ao ano, cresceu 2 dígitos durante a pandemia, mas com números muito maiores e continua crescendo. Obviamente, feeling agora, né? Obviamente que os demais estão. Tanto é que se você analisar o setor como um todo, o nosso setor nunca teve taxa de vacância tão baixa como está tendo hoje. Quanto que está agora a vacância nos galpões? A da Food é 1%. 1% de vacância. Mas vocês estão muito localizados aqui no estado de São Paulo, né? Vocês têm galpões em outros lugares, mas agora acabaram de inaugurar um grande galpão aqui em Cotia, né? São Roque. São Roque, em São Roque. Tem uma grande diferença entre o mercado de São Paulo, capital, ou das cidades em volta, Osasco, Campinas, Guarulhos, e o resto do Brasil? Ou é mais ou menos homogênea a demanda e também as necessidades dos grandes centros urbanos Brasil afora? Eu vou de novo separar a resposta em duas. Né? Fica à vontade, por favor. Você conhece aquela resposta? Quando não tem tu, vai tu mesmo? Exato. Então, assim, no momento que você tem uma demanda muito forte por galpões, e a gente vem se especializando, complementando a resposta anterior, em big box, que são galpões acima de 50 mil metros quadrados de área butalocada. Esse é um produto que não tem sobrando por aí. Então, na medida em que você tem alguma coisa vaga, isso é ocupado rapidamente, até porque o capex que você precisa para atender e formar um negócio é muito alto. Se você considerar um valor médio, all-in, para fazer um galpão de R$3.000 ao metro quadrado, se eu fazer um galpão de 100 mil metros quadrados, estamos falando de 300 milhões de reais de investimento. Quer dizer, não é bolso para qualquer um. Exato. Claro.
Claro. E aí, por exemplo, você percebe neste momento esse enfraquecimento, de certa forma, do varejo, ou ainda há muita demanda por esses e-commerce? Como você enxerga? E, por exemplo, olhando para o estilo de contrato que vocês hoje aplicam na companhia, o que é mais corriqueiro? É locar um galpão a um grande cliente especificamente, aquele galpão está dedicado 100% àquele único cliente, vocês fazerem aqueles ditos condomínios, ou seja, alocarem a diversos clientes, sublocarem aqui aquela mesma ABL, aquela mesma localidade. Como vocês hoje trabalham, o que é mais natural dentro dos contratos da companhia e o quanto dessa alocação, dessa área alocada, pertence ao varejo? Você tem essa porcentagem de cabeça? Não vai saber nos dizer. Eu vou dizer para você que o varejo representa aproximadamente 20% da nossa carteira. Não é um número importante, mas não é tão expressivo. Mas a gente tem indústria também. Perfeito. A gente tem, por exemplo, na carteira uma Foxconn, que é aquela fabricante da linha Apple. A gente tem a Huawei, que é ligada à telefonia. A gente tem Black & Decker. A gente tem indústria de autopeças. Então, se você olhar o setor, a gente tem um portfólio bem pulverizado, né? Eles fabricam dentro dos seus galpões, tem plantas dentro do galpão, exatamente. Né? Legal. E como é que você está vendo a questão industrial no Brasil? Porque a gente está vendo uma indústria cada vez menos competitiva e cada vez menos expressiva no PIB. Mas o seu feeling, estando em contato direto com eles estão mais otimistas, estão produzindo mais ou eles ainda estão sofrendo um pouco as consequências das crises passadas, né? Que ainda a indústria não se recuperou desde 2014, basicamente, né? Todo mundo sofre no Brasil, né? Cada dia com a sua agonia, né? Mas o fato é que a gente tem uma economia resiliente, a gente tem uma economia baseada em pouca dívida, o que torna a empresa sempre competitiva. Até porque se ela está muito endividada, ela não tem como... Com esse o juro aqui né? é muito alto, ela não tem como desenvolver. Então, quem está em setor industrial, realmente é um cara que sabe produzir, é um cara que sabe tocar. É um cara, por exemplo, eletroeletrônicos. O cara sabe fazer, indústria de autopeças, tem que fazer aqui. Claro. Entendi. E, por exemplo, olhando justamente para este cenário, você tem a perspectiva de fazer uma captação no mercado? Não sei se vocês já estão estudando isso para crescer ainda mais essa participação da companhia no mercado. O que vocês buscam, o que está no plano para a companhia a partir de uma captação? Vocês querem, eu vou comprar galpões ou não, eu vou fazer aqueles galpões internamente, usar aquele dinheiro, de certa forma, um pouco mais barato, se você for ao mercado, para construir novos galpões e reciclá-los no futuro. O que vocês desejam entrando no mercado aí, de capital aberto, entrando nesse mercado acionário? O que a companhia busca, qual que é o objetivo final desse movimento, dessa entrada? Uma companhia nacional de origem familiar como a nossa, toda vez que começa um galpão, por mais que tenha acesso Perfeito. a capital, ele é barato, mas não é tão barato. Exato. Né? Você sempre tem que pagar um spread para banco, ou se você vai buscar vender isso como recebível também, não é tão barato. Então, o ideal é que você possa pagar múltiplos para um investidor, onde você possa distribuir um dividendo bacana. Os números passados que a gente tem nos convencem que a gente pode fazer isso de uma forma acima do esperado, de uma forma muito satisfatória para todo mundo que investir com a gente. Entendi. Então, a gente realmente acha que a gente teria condição, hoje, pela estrutura que a gente tem, de poder ter muito mais sucesso do que a gente tem, abrindo o capital da empresa para participação de terceiros. Hoje a gente tem um pipeline de aproximadamente 1 milhão de metros quadrados para fazer nos próximos 3, 4 anos. Entendi. Se você colocar como custo de construção, sei lá, R$ 2.100 o metro quadrado, sem terraplenagem, sem fundação, nós estamos falando de uma necessidade de caixa de pelo menos 2.100. Mas, a fora isso, nós vamos ter muito produto pronto para ir gerando. Então, a gente não tem necessidade de captar esse dinheiro todo, desde que a gente consiga. E nós temos 30 anos de mercado. Reciclar os ativos que já estão dentro do portfólio, né? A gente consegue reciclar de uma forma bem satisfatória. 1 milhão de metros quadrados equivale a quantos galpões e aonde você acha que vai ser a demanda futura dos próximos anos de galpões? Já tem land bank? Ou vocês trabalham com isso? Tem um pipeline. A gente tem um land bank. Eu diria para você, olha, no sul,
Por acaso eu fiz essa conta agora há pouco. Já está na cabeça. fresca, Então já está na frente, já está fresca. No sul nós temos, divididos entre Santa Catarina e Paraná, 300 mil metros quadrados de pipeline em aprovação. Em Minas Gerais, nós temos mais uns 400 mil metros quadrados já aprovados por desenvolver. Já aprovados para começar a entrega. Então, 300 com 400, 700. Em São Paulo, a gente tem mais 200 mil para desenvolver. Então, São Paulo é de fato o menor das proporções, né? Continua sendo... Porque recentemente a gente está entregando esse de São Roque, que são 60 mil. Temos aí 60 mil para fazer em Guarulhos, que começou uma obra agora, e mais 120 mil em Vinhedo, que a gente deve começar no ano que vem. Entendi. Eu só queria, Gabriel, completar esse ponto da questão do que ele falou também, que você falou, Gilson, do aluguel, que responde a 12% e 14% do custo da obra, né? O quanto você consegue obter do aluguel. O yield on cost. Exatamente, mas com juro a 3,75%, nesse momento, de fato, o yield cost está empatando quase, né? Com o juro, com a Selic. Sim e não. Então, por quê? Explica, eu queria você entender um pouco melhor. Porque a gente está falando yield on cost mais inflação. Você reajusta o contrato de locação pela inflação. Então, de fato, seria um ganho... Então, você tem 12 com mais 5 de inflação, você tem 17. Perfeito. Entendi. Perfeito. E os contratos normalmente de longo prazo? Quanto tempo, mais ou menos? Se você tem um mercado favorável, quanto maior a troca do cliente, desde que você não tem... Você sempre está renovando o aluguel por um valor maior. Se você tem um contrato... Se você tem uma demanda ruim... Você estica um pouco pior, mais. É pior. Então, tudo depende do mix que você conseguir fazer. Entendi. Essa é a arte do negócio. Entendi. Essa é a arte de você gerenciar uma empresa como a nossa. Entendi. E aí, por exemplo, qual o trabalho de convencimento daquelas companhias que já estão locadas em galpões inferiores? Você tem hoje ofertando dentro do portfólio da companhia galpões AAA. Sim. São o melhor do mercado, Sim. o melhor tipo do mercado. Mas tem muitas companhias que já são longevas no Brasil, nunca tiveram contato com esse tipo de galpão, não sabem das vantagens de você ter, por exemplo, ali um solo bem alinhado, você ter a infraestrutura toda posta para os trabalhadores e para a sua própria companhia, a proximidade com centros urbanos. Como é o trabalho de convencimento? Você acredita que ainda há espaço para crescer cada vez mais a demanda por esse tipo de galpão AAA, convencendo o seu cliente final a deixar aqueles galpões inferiores? Como que vocês hoje trabalham nesse mercado? Eu acho que não é um processo de convencimento. Entendi. Né? Eu acho que é um processo de venda. Perfeito. É diferente. Quando você leva um cliente para visitar uma operação, você mostra quanto mais ele vai ser eficiente. Você mostra quanto mais, além da eficiência, ele vai ter de redução de custo. E você mostra o quanto mais ele estando numa localização mais adequada, com energia mais barata, com água, com soluções ambientais, sabe? Um galpão construído dentro do conceito ESG, o quanto mais ele vai na onda. Com isso, é inevitável. Obviamente que ele põe na conta o custo da mudança. Mas vamos pensar junto. Tomara que o nosso país entre numa rota contínua de crescimento. Perfeito. E de PIB crescente. Então, todo mundo vai precisar de mais espaço. Precisando de mais espaço, quem chega primeiro, não existe trabalho de convencimento, que tem a necessidade. Claro. Porque, do contrário, se o país encolhe, aí sim você tem que convencer. Aí é um movimento chamado flight to quality. Você tira o cara de um lugar pior e põe um negócio melhor para o mesmo preço. E quando o mercado melhorar, você reajusta ele. Mas eu acho que o momento da economia global, de como o país está caminhando, é realmente assim, de crescimento. E a gente tem que pensar que o país vai crescer. A gente tem que pensar, a gente tem que trabalhar para isso. A gente tem que acreditar que a gente pode fazer melhor. Você tem de cabeça, por exemplo, essas vantagens, o quanto o cliente normalmente economiza com esses diversos fatores que você mencionava? Qual que é o pro? O que você normalmente fala a esses clientes em questão de otimização das operações, indo a um galpão AAA, que é o foco da FUD? Um galpão AAA você pode pôr placas solares, ou você pode, dentro de uma carteira maior, negociar o consumo dele dentro do Mercado Livre. Perfeito. Então aí você já tem uma economia de energia. Numa etapa seguinte, você pode colocar cisternas para captar água de chuva e reciclar essa água de modo água de vaso sanitário, água de jardim,
água para outros que não é necessária para beber, né? Sim. Você consiga reutilizar. Porque é uma informação que pouca gente sabe, mas a água também apodrece se você não trata. Então, você recicla e tem uma conta mais barata. Aí você tem a parte de colocar eletropostos para você poder carregar carros elétricos, caminhões elétricos, empilhadeiras elétricas. E com isso ele começa a ter uma eficiência energética melhor. Aí você coloca telhas translúcidas, iluminação zenital, ele economiza na iluminação. Aí você coloca um painel LED de alta potência para iluminar o galpão no escuro. Ele vai iluminar super com um baixo custo operacional. E aí vai, uma coisa puxando a outra. Né? Exato. Aí você faz o gerenciamento do galpão dentro de um conceito de sustentabilidade. Então, o que é gerenciar um galpão com sustentabilidade? Olha, eu vou fazer coleta seletiva de lixo, eu vou reciclar baterias, eu vou fazer análise da água através de postos de monitoramento, por aí vai. Então, e realmente são diversas vantagens que elencadas, você soma ali, você faz essa diferenciação de um galpão AAA, um galpão ali de alto padrão. E complementando, numa empresa como a nossa, você contrata o seguro pelo portfólio inteiro. Então você acaba tendo um custo de incêndio e de outros e de riscos rateado por uma carteira de 1 milhão de metros quadrados. Então, feito escala, né? E aí você também negocia segurança, facilities, refeições. Então, você acaba transferindo isso para ele. Então, ele acaba tendo um custo operacional menor também. Só o último ponto, que temos apenas 1 minutinho e 40 segundos antes do primeiro intervalo. Complementando a pergunta do Gabriel, qual que é a principal diferença qualitativa entre galpões feitos por vocês no Brasil e os galpões lá fora? Qual que também é o gosto do brasileiro? O que o brasileiro procura mais do que o americano ou o europeu, por exemplo? Bom, nós estamos falando de um produto tropicalizado contra um produto estrangeiro. Então, por exemplo, nós não temos neve. Então, um galpão precisa suportar neve. Então, você já tem um problema. A estrutura tem que ser mais resistente. Mas, por outro lado, nós temos calor. Então, nós precisamos pensar em 6 trocas de ar por hora. Nós não precisamos... mas, por outro lado, nós precisamos de mais segurança do que eles. Claro. Por outro lado, a gente precisa de área de estacionamento. Eles têm área fora. E por aí vai. Então, a gente pode ficar elencando um monte de coisa, mas... E aí tem participação no mercado estrangeiro, já que o Mocarlo puxou essa bola, vocês hoje atuam no mercado brasileiro, em quais outros mercados aí internacionais? A gente atua no mercado brasileiro. Perfeito. Mas eu falo com conhecimento de causa do mercado estrangeiro porque eu também estou olhando. Entendi. E eu estou olhando outros mercados. E eu tenho um que eu gosto muito, eu prefiro não falar agora, porque a gente está trabalhando ele. Pode ter concorrente assistindo esse programa, então a gente evita. Mas eu estou me preparando para uma internacionalização nossa também. Perfeito. Até por conta de você poder pulverizar a carteira e ter receitas recorrentes em moeda estrangeira. Entendi. Perfeito. E aí eu foco sempre nessa mesclagem dos contratos, você tem os contratos que vão lhe pagar uma receita recorrente, com alta previsibilidade, você tem aqueles eventos não recorrentes de reciclagem, de venda dos seus ativos. Sim. E claro, você vende os ativos, coloca dinheiro em caixa, faz novos ativos, compra novos terrenos, é um negócio cíclico. Né? E estando em outros mercados, você pode alternar isso. O momento do Brasil pode ser diferente do momento do país estrangeiro. Fora. Então, com isso, você acaba tendo resultados melhores. Perfeito, perfeito. E aí, por exemplo, olhando para os resultados de vocês hoje, quanto vocês aplicam normalmente de margem nessas operações? O que a gente pode identificar como um padrão? Ou vocês buscam atingir um novo objetivo lá na frente, com uma taxa de juros um pouco mais interessante, com um custo de capital menor, com maior apetite do mercado? Hoje, olhando para a margem, vocês estão satisfeitos? Vocês acreditam que vocês conseguem fazer mais aí com a estrutura que hoje está posta para a companhia? A margem, pontualmente, ela sempre depende de três grandes itens. Custo de construção, custo de capital e custo de terreno. Então, dependendo do momento, você está no momento errado. Então, no momento que a gente está, nós estamos numa taxa... Com custo de capital alto, o custo de construção não está aquela maravilha, porque a gente veio de um momento apertado no ciclo. Então, você tem já 2 fatores ali dessa complicados, conta, né? Então, um pouco mais apertados. E você tem empresas que se apertam no caixa, ainda não conseguiram repassar tudo para o valor. Então, eles acabam realizando algumas vendas distressed.
não é o que a gente quer fazer, a gente não faz, a gente prefere carregar, mas também a gente, no momento desse, prefere não crescer tanto, não trabalhar tanto dívida, porque exige cautela. Claro. Mas, por outro lado, a gente tem o licenciamento, a terraplenagem, a gente deixa tudo pronto para quando vier a oportunidade, apertar o botão e acontecer rapidamente. Maravilha. Sobre esse assunto, nós falamos um pouco daqui a pouco, depois do nosso intervalo comercial, a gente vai agora para o anúncio dos nossos patrocinadores, mas não saia daí. O BMC Business volta em seguida com essa conversa aqui interessantíssima sobre o mercado de galpões logísticos. Mas rapidinho, a gente volta já já. Estamos de volta com o BMC Business, conversando hoje com a Full Wood e, claro, tentando entender um pouco mais sobre esse negócio, como funciona o setor de galpões logísticos. A logística, como tudo, é velha conhecida do investidor brasileiro, mas especificamente a companhia que monta esses galpões AAA, que faz a operação, a locação e a reciclagem. Aí sim, nós temos uma conversa super interessante com o Gilson Chiles, CEO da companhia. Muito obrigado pela participação novamente. Carlos, eu sei que você já tem um tema quente aí pra gente discutir. Tá na boca aqui do povo e tá na boca da BMC News o tempo todo, e do Congresso também, né? Porque lá em Brasília estão discutindo, né, Gilson, da reforma tributária, e isso pode impactar principalmente o setor de serviços, né? Além, claro, do setor de varejo como um todo, mas também o setor de setor de mercadorias, né? Setor de produção de algumas mercadorias, cesta básica que pode aumentar o peso dos tributos, etc. Quanto isso afeta o seu setor de trabalho, o setor de logística de galpões, mas também, por exemplo, quanto pode afetar o custo de produção de um galpão, de construção do galpão, porque os produtos também vão aumentar, em tese, a carga tributária vai aumentar de preço. Então, qual é a sua opinião sobre a reforma tributária no seu negócio e também na futura construção de galpões? Eu vou separar a resposta em duas, né? Pode separar em 5, 7. Então, não, mas só para ficar mais didático, né? Então, a primeira coisa, a hora que a gente está falando de oferta e demanda, só isso é um agente regulador de preço. Não sei se vocês estão de acordo. Tá? Sim, essa é a primeira coisa, né? E a segunda coisa é o aspecto da reforma tributária. Mas, entre uma coisa e outra, a gente tem que entender o seguinte: a gente tem galpão no Brasil inteiro. O Brasil inteiro precisa de galpão, porque senão você não consegue democratizar a distribuição do consumo. E tá vendo? Então, hoje você precisa entregar pelo e-commerce em Belém do Pará no dia seguinte. Você precisa estar em Brasília, você precisa estar no Nordeste, você precisa estar no Sul. Então, você achar, dentro de uma visão antiga, que São Paulo representa 65% do mercado de galpão e daqui vai ser tudo, é uma visão que eu pessoalmente não concordo muito. Quem tem, eu respeito. Mas não é a minha visão. Eu realmente entendo que tem outros mercados e você tem como pulverizar esse risco. Você achar que a reforma tributária vai impactar em alguma coisa diferente, provavelmente a gente não sabe o que está para ser aprovado essa semana, se é que vai ser aprovado. Mas o que se fala muito é que o ICMS vai ficar no destino e não mais na origem. Então, teoricamente, aonde a gente vai construir um galpão novo, ele vai receber o ICMS lá. Então, teoricamente, você consegue, naquela região, produzir por menos. Mas, para poder te responder, a gente precisa saber o que está por vir. Claro. E, pelo que eu estou entendendo, está vindo um monte de emenda. Nem quem está aprovando sabe ainda direito o que vai aprovar, se é que vai aprovar essa semana, né? Não, mas então, se for aprovada essa ideia de cobrar o ICMS na ponta e não na produção, ou seja, São Paulo, de fato, vai perder parte da indústria, isso aí é fato consumido, né? É fato consumado, então é uma coisa que já todo mundo espera, mas então muitas indústrias poderão simplesmente mudar de locação, de galpão, ir um galpão seu de São Paulo para um galpão no Recife, um galpão na Amazônia. Então você espera esse movimento de transferência da atividade, ou de parte da atividade produtiva para galpões em outras regiões do Brasil? Eu acho que o pensamento está correto, mas ele não é tão simples. Porque a gente tem que olhar a gente imaginava que éramos 215 milhões, agora a gente descobriu que somos 205, né? Exato. Né? Tem uma diferença de 10 milhões e tem uma conversa sobre o envelhecimento da população. Mas o que a gente tem que entender é que a gente tem, 40 milhões de habitantes no estado de São Paulo, e tem outros 170 por aí, outros 165 por aí. É muita gente. Então, assim, você achar que vai concentrar tudo aqui, eu acho que reforma tributária, tributo é uma coisa, logística é outra.
obviamente, por questões de otimização de resultado, às vezes elas caminham em conjunto. Mas essa premissa não pode ser verdadeira o tempo inteiro, porque tem lugares que... Como é que você vai fazer? Absoluta. Eu preciso ter um galpão para um supermercado. Então, isso é comida. Eu preciso de um galpão para atender produto hospitalar. Isso depende, não pode ser assim. Pode ser uma televisão? Pode ser. Um equipamento de som? Pode ser. Então, assim, vai haver um novo arranjo. Eu, pessoalmente, não acredito que 100% do ICMS vá ficar no destino. Nós temos já vários governadores se reunindo para tentar mudar protestando também, justamente né? esse trecho da reforma. Como é que você vai fazer um investimento para atender uma outra região? Talvez, como você falou, que leve mais investimento para lá, mas ela não tem energia, ela não tem estrada, ela não tem habitação, ela não tem hospital. No dia seguinte ela tem um problema. Claro. Então eu acho que deve estar havendo uma negociação nesse sentido aí, no sentido de poder atender o que é melhor para o país como um todo, né? E nós sempre ressaltamos a dificuldade desses processos. A planilha de Excel aceita tudo, mas quando a gente coloca aqui na realidade as coisas são um pouco mais difíceis. A gente tem os custos de mudança de um galpão para o outro, se já é levado em consideração na mesma localidade, quanto que eu vou gastar com essa mudança para um próximo galpão. Se você escalonar isso, colocar estados diferentes, o custo é muito maior. Você tem questão de funcionários, você vai levar toda a sua base de funcionários para um outro estado, ou você vai contratá-los todos novamente, treiná-los, tem a questão da habitação, escola, saúde, como você bem mencionava, tem questão logística, quanto eu vou gastar aqui de logística com frete, vou usar o frete aqui rodoviário, vou usar ali translado por rios, então você tem uma questão toda elaborada nessa mudança que não é tão simples, né? E também não vai ser do dia para a noite, né? Exato. Então, um processo de transição. Mas, e se você parar para pensar, esse processo de transição, ele vai ocorrer naturalmente com essa reforma tributária. Porque assim, a economia está em transformação, o mundo está se digitalizando. Então, olha, vou jogar uma para você aqui. Imagina que nós vamos ter um caminhão autônomo. Imagina que se eu tiver um caminhão autônomo, eu vou ter empilhadeiras autônomas, eu vou ter um sistema de robotização autônomo. Então, como é que vai ser a distribuição do produto? Então, eu não vou precisar de pessoas, eu vou precisar de um sistema que vai tirar o produto de uma posição matricial de uma prateleira, de uma estanteria, que vai jogar numa esteira, que vai, através de inteligência artificial, jogar isso dentro do caminhão, definir a rota e vai embora e vai entregar. Então, aí a conta também muda, não é só, não é só planejamento fiscal. Exato. Então, assim, o mundo está em transformação. Então, juntar essas duas coisas, eu acho que está a graça do que está por vir. E eu sempre chamo a atenção para um dado que é interessantíssimo. A gente tem essa conversa sobre digitalização dos processos aqui no Brasil, só que profissionais de tecnologia da informação e faltam muito. Se não me engano, no último levantamento apontou que são 400 mil vagas de trabalho que estão aí em déficit, não falta profissional para atender brasileiro. Então, é uma conta complicada, na verdade, não é tudo muito simples. Fala, não, vai digitalizar do dia para a noite, tem inteligência artificial, a automação de maquinário vai resolver todos os nossos problemas, mas nem profissional a gente tem para atender todas essas demandas, não é verdade? É verdade. E aí, por exemplo, você com uma estratégia de crescimento que ela está fora do nosso grande centro aqui em São Paulo, você consegue também criar um fluxo de clientes que mesmo que queiram mudar de localidade, visitem outros galpões da FUUD, ou seja, tenham acesso a outras opções em outros estados, como você bem mencionava. Nós temos agora entregando alguns galpões, mas o menor percentual do Land Bank fica com São Paulo. Você tem Minas Gerais e o Sul ali bem acima. Então, você oferta opções ao seu cliente. Você quer mudar de estado? Você tem um outro produto aqui da FUUD que você possa se interessar. A gente não muda o contrato, você já conhece a companhia, já conhece o nosso modo de trabalhar, você acaba migrando de um produto para o outro, mas sempre dentro da companhia. Você não tem que negociar com outro locatário. É uma conversa ali, uma estratégia até interessante ali de crescimento, pulverizado aqui ao redor do Brasil, né? E assim, a reforma tributária, ela não vai ser assertiva e não vai acertar tudo de uma vez, ela vai sendo ajustada. Então, a gente também não pode imaginar que em ela acontecendo, vai ser uma dança das cadeiras, né? Cada vez tem uma cadeira e quem não está, está fora.
ela tem um prazo, ela vai acontecer em etapas, né? Eu imagino que ela vai ser aplicada de uma forma racional. Claro. Porque, do contrário, seria uma aventura, né? E vai poder criar também distorções, se for Sim, tudo muito rápido. graves, né? Agora, eu só queria também completar essa questão do varejo também, porque nos últimos meses a gente viu também uma certa crise do varejo. Por exemplo, o Casino, que está saindo do grupo Pão de Açúcar, o próprio Carrefour também está sofrendo um pouco. O próprio Tokstok, que a em Tokstok Extrema entregou um galpão por galpão. conta da Ela não falta de entregou. pagamento. Não entregou? Ela não entregou e ela está em dia com o aluguel. Porque a gente... Entendi, é de vocês. Então, pronto, então já está. Essa é uma notícia, né? Uma Aqui não é notícia. uma notícia que temos aqui. Mas então, qual que é a sua visão sobre essa crise do varejo? Fora Americanas, né? Que lá, mas Exato. uma crise do varejo foi uma fraude contábil, mas para mascarar uma crise que já existia. Sim. Qual que é a sua percepção do grande varejo brasileiro hoje? E você acha que tem uma crise sistêmica provocada por uma inflação pouco além do que eles esperavam, uma falta de planejamento? E como é que a gente tem que esperar os próximos passos para o futuro? Grandes grupos vão continuar ou vai ser mais pulverizado? Olha, eu sou de uma geração um pouco mais antiga da de vocês, né? Entendi. Mas eu tenho 63, mas eu com 30 anos assisti a uma inflação de 90% ao mês. Então, quando eu vejo um custo de capital a 13,75, isso não me assusta. E eu vejo que esses grandes empresários que estão gritando hoje, eles também passaram por isso. Mas todos nós sabemos que foi feita uma lição de casa. A gente está vendo que o Brasil, dos países que vão começar a reduzir a taxa de juros, vão ser um dos primeiros que vão começar a reduzir. A gente já espera isso agora a partir de agosto. A gente está assistindo que nós nunca tivemos uma taxa de desemprego tão baixa como a que nós estamos tendo. Estamos assistindo preço de petróleo cair, preço de gasolina cair, preço de energia cair, preço de alimentos caírem. Então, assim, tudo leva a crer que muito mais rápido do que a gente acha, esse custo de capital vai cair. Mas, voltando um pouquinho atrás na tua pergunta, e procurando só responder melhor, quando o varejista não consegue pagar e chega no limite daquilo que ele não consegue, aonde que ele estoca isso? Ele estoca... Não, sim, no galpão, mas aonde? Ele estoca no fornecedor dele, que é a indústria. Então, assim, para o fornecedor de galpão, se você não está aqui, você está ali. Entendi. E o produto está sendo consumido. Entendi. Mas o fato de você então não acha que a gente vai ter uma crise sistêmica dos grandes grupos, que pode criar também uma inadimplência maior? Você está mais otimista? Eu estou mais otimista. Eu realmente vejo que o Brasil ele se recompõe muito rápido. É impressionante, né? É muito rápido. Então, a hora que cai a taxa de juros, a gente mesmo está falando que faltam profissionais, salário aumentando, economia bombando. Gente, isso volta para o consumo. O negócio é muito rápido. Mas aí, só para comentar, Gabriel, só para esse ponto da questão do varejo. O maior grupo varejista hoje do e-commerce no Brasil mais do que a Magalu, é o Mercado Livre, que é argentino. Sim. Então, vocês têm relacionamento com eles? Qual que é a sua percepção da atividade do Mercado Livre? Eles também estão tendo galpões próprios aqui no Brasil, tá até uma frota de aviões própria, né? Sim. Qual que é a sua visão do Mercado Livre no mercado brasileiro, que inclusive para eles é o maior mercado de atividade, né? E anunciaram um investimento brutal para importante no Brasil. Exatamente. Então, e o que eles estão fazendo diferente do que o varejo, o grande varejo brasileiro, e eventualmente o que eles estão fazendo de melhor em relação ao grande varejo brasileiro? Por acaso é nosso cliente. Então eu vou me limitar a falar o que a gente vê na imprensa. Né? Perfeito. Mas assim, o que eu vejo nessa empresa é assim, um poder de adaptação, um poder de resposta às variações de mercado muito pontual, muito rápida. Pessoal jovem, com capacidade de trabalho, e, muita informação na mão e com capacidade de entrega muito rápida. Então você vê o Mercado Livre operando com pontos de last mile que muitos poucos varejistas têm. E a operação deles, de last mile, realmente impressiona. Sabe? É fila de caminhão, é fila de moto, entra no galpão, tira, joga, sai, é muito rápido. Então são mais eficientes, em média? São eficientes. E, por consequência, entregam mais. Claro, claro. Se não tem o menor custo de operação, tem o maior giro de estoque. Giro de estoque com margem multiplicada, eu vou ganhar mais. Claro. Então, e por que você acha que eles conseguiram fazer isso aqui no Brasil em relação aos outros? Os brasileiros são mais engessados, é uma visão mais antiga, a CLT aplicada até a vírgula, que para o estrangeiro menos, acaba... Eu honestamente eu não sei dizer. O que eu posso dizer é que eu vejo lá todos os agentes de e-commerce se esforçando para fazer o seu melhor,
E é da vida, né? Não tem um primeiro lugar para todo Claro, mundo. Tem claro. sempre que ter um primeiro, um segundo. Por acaso são eles. Eu esperava, eu tive a oportunidade de visitar a Amazon. A Amazon, você vai lá, ele tem um negócio chamado balança tridimensional, ele tem inteligência artificial que faz todas as compras e reposição de produtos, calcula a rota, calcula a cubagem do caminhão e sai tudo muito rápido. Falei, bom, esses caras vão vir aqui e vão destruir. Estão aí ainda, estão chegando, e a gente está vendo o nosso pessoal de e-commerce aqui Indo para frente. Indo para frente também. Então não vai ser tão fácil quanto se parecia. A Amazon que tinha que chegar há um tempão e ainda não chegou de vez, né? Então estamos esperando ainda. E ela tem problemas também lá fora, né? Claro. Não, exatamente. Com todas as companhias, na verdade, sempre tem uma bucha para resolver. É isso aí. Exato. TVs de mercado financeiro também tem bucha para resolver, né, Com Marco? certeza. Algumas buchas aqui para a gente resolver todos os dias. Dá trabalho fazer esses programas aqui para todo mundo que nos assiste, mas claro, a gente faz com muito carinho e muita dedicação para trazer informação que gera valor para o público que está aqui acompanhando a programação da BMC News. Lembrando, BMC Business agora toda terça e quinta, 10 horas da noite. Vou aproveitar para fazer o jabá aqui da nossa programação e, claro, a gente sempre recebendo convidados incríveis aí, trazendo essa visão um pouco mais empresarial, mais de negócios, falando um pouco sobre modelo de negócios. E hoje o Gilson aí trazendo essa visão. Gilson, só para eu entender um pouco, a gente falou sobre Land Bank, você falou sobre essa estrutura de preparação do terreno para quando a coisa melhorar, você já começar a desenvolver um novo projeto. A partir do momento que você faz a compra desse ativo, desse terreno especificamente, quais são os processos a serem adotados até a entrega do galpão? Qual a parte mais custosa de todo esse processo? É a compra do terreno especificamente, onde vocês empenham mais capital? É a construção daquele empreendimento? Onde vocês hoje identificam a maior necessidade de esforço da companhia? E claro, quais são as etapas específicas? Você mencionava ISG, como que vocês fazem a preparação desse terreno para, claro, receber um galpão AAA? Qual que é o modelo aí de estruturação de um projeto grande como esse? Bom, ESG é processo. Perfeito. Ou seja, eu vou construir de acordo com a melhor prática sustentável e eu vou operar ele para ter a melhor governança possível, então, e para poder cuidar do social da melhor forma possível. Perfeito. Então, por exemplo, num galpão nosso, você vai lá, você tem Setembro Azul, Outubro Rosa, você tem horta comunitária, você tem uma biblioteca que você vai lá e pega o livro e faz, você tem a assistência médica hospitalar, você tem bicicletários, então você tem todo um conceito ESG para você operar aquilo. Entendi. E de uma certa forma, não só está de acordo com aquilo que o mercado demanda, mas também para fidelizar o cliente. Perfeito. Porque na medida que o teu ocupante está feliz, ele não tem por que ele sair. Então faz parte dessa estratégia isso. Com relação àquilo que demora mais, eu diria para você, no meu entender, é o estudo. Porque a gente se preocupa que o galpão tenha pelo menos 90% de taxa de eficiência. 90% de taxa de eficiência logística, pelo menos, significa que a cada 10 metros que você aluga, 9 você consegue estocar. E 1 está em outras áreas. Então, isso é uma coisa que demanda tempo, demanda inteligência. Outra coisa que também demanda é a parte de tecnologia. Então, quanto maior o distanciamento entre pilares, apesar de ser uma estrutura que pode custar um pouco mais, eu gasto menos material. Mas, em compensação, o rendimento e a cubagem do galpão melhora. Claro. Eficiência só do puro, essa questão, né? Então, são coisas que você vai... Agora, em alguns estados, o licenciamento demora muito. Entendi. Isso é uma coisa que preocupa. Que é a questão da aprovação daquela obra. A aprovação da obra nos órgãos ambientais. Isso demora muito. Mas é estadual ou o problema é o município onde vocês vão? Ou, eventualmente, o IBAMA, se tiver a questão federal? É mais estadual. É estadual. É mais estadual. Qual que é o pior estado para esse tipo de questão? Sem querer falar nome, mas fazendo nome, né? Não tem estado melhor e pior, né? Normalmente, o estado que tem mais demanda, ele é mais moroso. Então, a capital de São Paulo, porque tem mais demanda. Demora mais, é o mais demandado. Claro. E, Jesus, o último ponto também sobre essa questão que o Gabriel perguntou é a segurança. Porque a gente não falou de segurança dos galpões, mas especialmente em alguns estados, Rio de Janeiro, infelizmente, está nas capas, nas manchetes dos jornais, cotidianamente, problemas de segurança da logística, né? Caminhões que são assaltados, mas próprios galpões que são assaltados.
quanto que a segurança acaba influenciando o custo da operação e quanto vocês têm que pensar na segurança. Por exemplo, eu estava conversando um tempo atrás com uma empresa do setor de tecnologia, de varejo tecnológico, que teve um problema grande de assalto em Minas Gerais, né, anos atrás. Quanto isso é importante para vocês e quanto isso acaba afetando a operação em termos de custo? É só fazer uma provocação aqui. A gente escutou Land Bank em São Paulo, Minas Gerais, sul do Brasil, mas eu não escutei Rio de Janeiro. É verdade, nós escutamos. Tem Land Bank no Rio de Janeiro também ou vocês preferem evitar? Não é que eu prefiro evitar. A gente opera um galpão lá, que não fomos nós que desenvolvemos, que pertence ao VILG, é um fundo da 20. Perfeito. E a gente faz a gestão desse galpão, galpão grande, lá em Duque de Caxias. Entendi. E tem problemas esse galpão de segurança? Não tem problemas. Você tem que colocar monitorar, uma rotina, colocar ordem e gerenciar para não ter problemas. Perfeito. Claro. Né? E isso implica numa atividade mais cuidadosa que você tem que ter. Um trabalho ativo da gestão. Exatamente. Então você conversa com os funcionários, você interage mais com a comunidade, você tem um relacionamento mais próximo com a prefeitura, e com isso você acaba tendo uma eficiência tão boa quanto qualquer outro lugar. Entendi. Mas isso não influencia o custo? Desculpa, só para isso não tem. Ou quanto eventualmente você acha que é um custo a mais isso em relação a outros países que não tem esse problema, né? Quanto que é o custo do Brasil nesse aspecto? Tirando o Rio de Janeiro da conversa, sim, exato, em geral, o Brasil. Se você pensar, se você tratar o Rio de Janeiro como um capítulo à parte, sim, pensando assim, eu vou usar uma estrutura de segurança local lá, eu vou usar soluções e companhias locais lá, em vez de você negociar isso através de pacote, você acaba tendo praticamente o mesmo custo operacional de qualquer outro lugar. A gente imagina que o custo ideal de um condomínio hoje é de R$ 3 a R$ 4 por metro quadrado. Entendi. Com toda a segurança, com toda a operação. E o Rio de Janeiro tem se enquadrado dentro desse valor. Então e tem grande... não temos problema. O problema de segurança a gente tem no país como um todo. Claro. Então, dentro de uma curva normal, os problemas lá são iguais dos outros lugares. Claro. Maravilha. Agora, exige mais atenção. Certíssimo. E agora, pergunta de RH, para a gente encerrar o programa com aquela levantada para cima. Eu sempre pergunto às companhias que passam por aqui no nosso BMC Business, olhando para frente, enxergando 5 anos na frente ou até um prazo um pouco mais longo. O que vocês enxergam da Fuwood no futuro? A gente está falando de abertura de capital, está falando de reciclagem de ativos, construção de novos empreendimentos. Especificamente olhando para frente, o que vocês esperam da companhia, o que vocês projetam e desejam alcançar nesse interim? Eu acho que eu dei um spoiler aqui, né? Porque Sim, falou de internacionalização. Né? Sem dúvida não. Entendi. Mas eu falei outras coisas também, Perfeito. né? Eu falei para você da inovação tecnológica, do avanço tecnológico. Eu, pessoalmente, acho que a gente vai ter oportunidade de ter caminhões autônomos, caminhões elétricos, empilhadeiras elétricas. Eu acho que o próprio já é uma realidade no galpão nosso em Sorocaba, onde a gente tem a Hauer. A contagem de estoque, ela é pontual, você faz o inventário físico de um galpão em poucas horas, de 40 mil metros quadrados. O produto que está entrando no caminhão e que não está devidamente cadastrado e está entrando no caminhão, a empilhadeira não consegue entrar lá dentro. Então, eu começo a querer enxergar que a gente está caminhando para isso. Entendi. E eu começo a trabalhar que em 5 anos a gente vai estar trabalhando num cenário como esse. E que a gente vai cada vez mais estar forçando, digo forçar no sentido de pressionar a nossa equipe a ser cada vez mais tecnológica. É assim que eu estou vendo o nosso negócio. Maravilha. Gilson, eu gostaria de agradecer imensamente a participação no dia de hoje. Eu Infelizmente, agradeço. nosso programa é finito. Eu tenho diversas Também outras perguntas várias aqui. a ti, mas muito obrigado mesmo pela participação, por ter vindo aqui ao nosso estúdio, participado do Foi BMC. muito gostoso, eu agradeço a oportunidade. Foi A gente que agradece a um participação. bate-bola espetacular. Muito obrigado. Maravilha, mesmo, muito obrigado, tá? caríssimo. Obrigado, E cara. claro, eu Obrigado, deixo obrigado. aqui o convite para próximas participações, né, cara? Com certeza. Inclusive para o senhor, pode ficar à vontade aqui para participar do BMC Voltaremos. Business. Eu Voltaremos. quero deixar registrado aqui, se vocês tiverem um dia a oportunidade de nos visitar e visitar essas operações internacionais de industrialização, de e-commerce, vai ser um prazer poder mostrar isso para vocês. Maravilha, será um certeza. prazer, inclusive, a gente mostrar para nossa audiência e para você que nos acompanhou até este momento. Gostaria de deixar meu muito obrigado. Lembrando que o BMC Business passou por uma mudança, agora
todas terças e quintas-feiras nós temos um programa rodando às 10 horas da noite, sempre com um diretor de empresa, um CEO, um CFO aqui conversando diretamente com você, investidor, e claro, tirando todas as dúvidas sobre diversos setores, segmentos e claro, sobre as próprias companhias. Eu vou ficando por aqui, mas lembrando que você também pode acessar o nosso portal de notícias www.bmcnews.com.br e também, claro, interagir conosco pelas nossas redes sociais, @bmc.news. Um abraço a você, até o próximo BMC Business. Tchau, tchau.